Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estou chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Anunciado como novo jogador do Guarani, Dentinho ficará à disposição de Matheus Costa para a partida contra o Ipiranga. Desfalque no derby, Alan Santos voltou a treinar com o grupo e pode aparecer na equipe titular. Reencontro entre Matheus Costa e Ipiranga acontece 13 dias após o anúncio do treinador pelo Guarani. Em reta final de recuperação, Jean Dias deve retornar para o duelo contra o Botafogo. Já Everton Brito passará por ressonância magnética e é a principal dúvida para o jogo em João Pessoa. Em reunião realizada na sede da CBF para avaliar a Série C, Ponte foi representada pelo vice-presidente Nenê Tonholo. Entre os pontos apresentados para o campeonato deste ano estão a utilização do VAR também nos jogos da última rodada da primeira fase. Confrontos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil vão começar nesta quarta-feira. Destaque para o derby entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena, não. Esse jogo não é na Neoquímica Arena. Esse jogo é no Allianz Parque. E o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV. A Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima de um plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. O dirigente foi informado da investigação nesta terça e recebeu orientações para reforçar a sua segurança. Estevão, ex-Palmeiras, é anunciado como novo reforço do Chelsea. Joia alviverde, de 18 anos, assinou contrato com o clube inglês até 2033. Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Corinthians. Logo mais, no 9h30 da noite do Allianz Parque. É o jogo de volta às oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Corinthians venceu por 1-0 e, portanto, joga pelo empate. O provável Palmeiras, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque, a equipe do técnico Abel Ferreira. O Corinthians do Dorival Júnior, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele Martinez, Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Apita o jogo Anderson Daron, com árbitro de vídeo será o Caio Max Augusto Vieira. Hoje a bola rola pela Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Corinthians, claro, com transmissão na Rádio Bandeirantes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Tô aqui com o Capucci e com o Leandro, que é de Jundiaí também, lembrando do meu início de carreira lá em 1984, 85, lá na Rádio Difusora em Jundiaí. Bons tempos, viu, Leandro? Bons tempos. Não que esse tempo não seja bom, esse tempo é muito bom, mas eu lembro com muito carinho do meu início de carreira lá na Rádio Difusora, pensado pelo saudoso Hélio Luiz Lorenzini, a quem eu devo a outras, o pai do Heitor, por exemplo, o Adilson, foi o responsável por me indicar para trabalhar em São Paulo na Rádio Globo e CBN. Enfim, eu tenho vários padrinhos dentro do rádio esportivo, e o Hélio Luiz e o Adilson Fredo são pessoas que eu tenho o maior respeito e consideração. Vamos lá. Atendendo aqui os nossos ouvintes, Série C está funilando ou afunilando. A Ponte tem que ficar no mínimo entre os 4 para decidir em casa. Já o Guarani está entre a cruz e a espada, ou seja, como pode se classificar, permanecer ou cair? Que situação, hein, Catiela? É verdade. O jogo do Guarani é nesse final de semana, não pode nem pensar em empatar. Deixa eu ver aqui. CH é um perigo quando as pessoas querem enxergar o que querem enxergar. Veja. Gostaria de saber quem apelidou o Alberto Valentim de Clark Kent. Não tem absolutamente nada a ver, repare. Eu concordo com você, cara. Tem nada a ver, viu, Renato? Nada a ver. Mas tem aquelas pessoas, né, que gostam de fazer isso. Eu não faço. Então, respeito quem faz, mas nesta eu tô com você, não concordo. Aquele ótimo repórter antes do Beretta saiu da Band, Renato Bugrino. Saiu. Vladimir Catarino saiu. Me tira uma dúvida, se a Ponte Preta se classificar, vão faltar quantos jogos para subir? Abraço, Alê. São chaves de 4. 6 jogos cada um, né? Que é ir de volta. 6 jogos. Para definir quais os 2 melhores de cada grupo. São 2 grupos de 4 times. Bom dia, CH. Já tem novidades sobre os salários de jogadores da Ponte? Abraço, Valnei. Não tem. Não pagou ainda. Beleza? A Ponte está classificada, não tenho dúvidas. Mas a 6ª posição está bem pertinho. Já teve ou esteve com gordura maior. Está perigoso. Mas a diretoria acha que Valentim está fazendo um bom trabalho. Paciência. Marcelo Pimentel. Em Campinas, 11h44. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Hoje com Pedro Piscinato,
Fala CH, o elenco do Guarani segue treinando, segue se preparando e com rosto novo nesse elenco. Dentinho, o atacante de 28 anos que veio da Chapecoense, já está integrado ao grupo de jogadores do Guarani e deve ficar à disposição do técnico Matheus Costa para a partida de sábado diante do Ipiranga. Quem também deve ficar à disposição do treinador é Alan Santos. O zagueiro, que vinha sendo o capitão da equipe do Guarani, teve uma lesão muscular ainda na partida contra o Anápolis, na 13ª rodada, consequentemente desfalcou o time nas partidas contra Náutico e Ponte Preta respectivamente, porém teve uma melhora, vem treinando com o elenco e deve ficar à disposição para o confronto deste sábado. Partida essa que marcará justamente o reencontro do técnico Matheus Costa contra o seu ex-clube Ipiranga. 13 dias após deixar o clube gaúcho, o Matheus Costa já irá reencontrar o seu ex-clube. E atenção, torcedor bugrino, a CBF alterou data e horário da penúltima partida do Guarani nesta primeira fase da Série C. Anteriormente, a partida diante do Confiança no Brinco de Ouro estava marcada para sábado, dia 23 de agosto, às 5 horas da tarde. A Confederação Brasileira mudou essa partida para segunda, dia 25, às 7h30 da noite. Então, torcedor que quer ir nessa partida, já se programe. Anteriormente marcada para sábado, 5 horas, a partida passou para segunda-feira, 7h30 da noite. É isso, CH, o Bugre que entra em campo no sábado precisando muito da vitória, se ainda quiser brigar por uma classificação à próxima fase. Nessas últimas 4 rodadas que faltam, o Bugre precisaria de no mínimo 3 vitórias para sonhar com a classificação, CH. Legal. Obrigado, Pedro. Obrigado. Olha, tem muita gente mandando mensagem desde segunda-feira. O que você acha do Dentinho, Carlos Henrique? Dentinho vai resolver o problema do Guarani? Precisamos de atacante? Bom, é o seguinte. Um atacante faz poucos gols, a gente vai precisar ver na prática se realmente ele vai dar conta de resolver o problema que o Guarani tem hoje no ataque. Hoje, por exemplo, apesar do bom jogo, né? Até que enfim o Mirandinha estreou no Guarani, jogou bem, não deveria nem ter saído. Então, se o Mirandinha continuar com esse performance, ele não sai do time. A não ser que esse Dentinho seja um fenômeno, que eu não acredito. Mas vamos torcer para dar certo. Quantos jogadores aqui nós comentamos, não conhecia tanto, duvidamos e deram certo. E outros que a gente tinha certeza que ajudariam, não ajudaram. Então nós vamos ter que ver na prática. É um jogador comum no preço e na condição que o Guarani pode contratar. Então eu vou torcer muito para que ele possa ajudar o time do Guarani para classificar. Eu acho um pouco difícil. Vamos começar com sábado. De repente ele pode até estrear. Mas hoje, depois do que eu vi no derby, o Mirandinha é o cara para ser o parceiro do Brunão na frente. Diego Torres subiu de produção, só cansou um pouquinho no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele fez um bom jogo. Eu acho que o Kelvin tá subindo de produção a cada partida, menos ansioso, tocando mais precisamente a bola. Então, assim, eu acho que aos poucos o Matheus vai dar um encaixe, vai dar a arrumação que ele precisa. Mas os dois desfalques, um na zaga, não contar com o Rafael, e o Caio Melo no meio campo, me deixa muito preocupado. Muito preocupado pelo elenco que o Guarani tem. De qualquer maneira, vamos torcer para que as coisas positivamente aconteçam com o Guarani. Agora, comentando o Bugre. Fala, Gleger Zorzin, bom dia. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani que tem um jogo importante no próximo final de semana. E é o reencontro aí do Matheus, né, com o seu ex-time, o Ipiranga. E os caras, viu, CH, a gente falávamos isso ontem sobre isso, né? Os caras vão vir com a faca nos dentes, hein? Não tenho dúvida, os caras vão vir dificultar. Mas o Matheus conhece o time do Ipiranga. Mas o Ipiranga também conhece as estratégias do Matheus. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então agora a gente tem que estar muito atento e não tem outro resultado que não seja a vitória que interessa ao Guarani. Para mim, uma derrota diante do Ipiranga dá adeus aí as chances do Guarani se classificar para a próxima fase. Então esse jogo, sem dúvida nenhuma, é um jogo importantíssimo
tem aí a possível estreia, né, do recém-contratado, esse menino que chegou agora aí, o Dentinho, né, o atacante, que nos números não convenceu muito não, viu, CH? Agora a gente precisa ver na prática, né? Tomara que ele consiga ajudar e é mais uma opção que ganha o Matheus para esse próximo duelo diante do Ipiranga. Expectativa, claro e óbvio, de vitória, viu, CH? Não tem outro resultado que interesse ao Guarani. Ô, Gleger, eu concordo com você, viu? Se desse lado o Matheus conhece algumas coisas ou muitas coisas do Ipiranga, do outro lado também. E pode ter certeza que no comportamento o Ipiranga vai voar para cima do Guarani. Principalmente da maneira, saiu com as portas abertas lá do Ipiranga, eu tô falando do técnico do Guarani, mas sabe como é que é, né? Sabe como é que é. O jogo do Bugre estará na tela da Band? Não, o jogo do Bugre é 7h30, né? Às 5 horas é o jogo da Ponte contra o Botafogo da Paraíba. Me ajuda aí, Caputi. O jogo das 5 horas, eu vou trabalhar nesse jogo, é o jogo da Ponte e Botafogo da Paraíba. E às 7h30 é o jogo do Guarani. Vê se eu tô certo. Isso, esse é o jogo da TV. Deixa eu ver quem que perguntou aqui. O Edmilson. Tá bom, Edmilson? Obrigado aí pela sua mensagem. 11h50 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, o time da Ponte segue a preparação para o jogo de sábado contra a equipe do Botafogo da Paraíba, 5 horas da tarde, lá em João Pessoa, estádio Almeidão. O técnico Alberto Valentim ainda não sabe se poderá contar com Jean Dias, que no derby não atuou devido a uma contusão na coxa, e também com Everton Brito, atacante que saiu no segundo tempo sentindo uma contusão. São peças importantes. Quem ele tem para esse setor? Tem o Bruno Lopes, tem o Toró, são opções parecidas com esses dois jogadores. Existe a possibilidade dele colocar um esquema com 3 zagueiros, como ele costuma fazer fora de casa, ou mesmo manter 3 volantes, como ele entrou no derby diante do Guarani. Agora, a Ponte já pode se classificar matematicamente nesse jogo de sábado. O que a Ponte precisa? É claro, da vitória para chegar aos 30 pontos e chegaria a 9 vitórias, e precisa também, além de fazer a sua parte, que 2 desses 3 resultados que eu vou falar agora aconteçam. Derrota do CSA contra o Itabaiana fora de casa, derrota do Floresta contra o Tombense em casa e derrota ou empate do Ituano contra o Confiança em casa. 2 desses 3 resultados precisam acontecer além da vitória da Ponte para a Macaca garantir de forma antecipada a classificação. A Ponte Preta teve ontem uma reunião importante lá na CBF. Aliás, todos os 20 clubes da Série C do Brasileiro tiveram essa reunião. O representante da Ponte foi o vice-presidente Nenê Tonholo, esteve lá junto com o presidente da CBF, o Samir Chaldi. É claro que uma reunião para estreitar os relacionamentos. O novo presidente da CBF quer ouvir mais os presidentes de clubes para saber o que pode melhorar, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro. E é claro também estreitar essa relação para todo tipo de conversa que a Ponte precisar a partir de agora lá na CBF. Valeu, CH! Claro, Breno. Valeu. Imediatamente, daqui a pouco eu vou chamar o Breno aqui ao vivo. O Gleger Zozinho agora para comentar a Ponte. Fala, Gleger. Mais um jogo fora de casa para o time Ponte Pretano, que é o melhor visitante da competição. E mais uma oportunidade da Ponte selar de vez a classificação para a próxima fase. É importante, CH, ficar entre os primeiros, porque a gente sabe lá na questão do chaveamento para a próxima fase. E para tentar não vou dizer facilitar, né, mas amenizar um pouco
o caminho rumo ao acesso para a Série B, né? A volta, o retorno à Série B do ano que vem. Então, tá aí mais uma oportunidade. O Alberto tem montado bem os times, tem feito bem a estratégia quando joga fora de casa. E tá aí o Botafogo da Paraíba, né, que tá desesperado. O Botafogo, cara, que o ano passado fez uma campanha na primeira fase extraordinária e a hora que foi lá pro chaveamento acabou se complicando e não conseguiu o acesso. E era um dos favoritos, né, até a buscar o título, e acabou nem ficando entre os 2 primeiros, né, da chave, e não subiu. Então, parada dura aí pra Ponte, parada dura pro Alberto, e aquela expectativa, né, de que vai fazer o Alberto. Mantém os 3 volantes, vem com 3 zagueiros, joga no 4-3-3, enfim. Nós vamos ficar sabendo daqui a pouco. Tem retorno aí do Jean Dias, importantíssima essa notícia, para que possa fortalecer o sistema ofensivo da Macaca, viu, CH? Obrigado, o Gleger. Breno, aproveitando a sua estada aqui ao vivo, eu queria que você falasse dos palpites hoje. Hoje tem Copa do Brasil, uma rodada absolutamente gorda, Breno. Exatamente, CH, mais uma vez boa tarde para você, quase boa tarde, né? Bom dia para quem tá nos acompanhando. Vou fazer os palpites rapidinho, quem classifica para mim? Botafogo e Bragantino, classifica o Botafogo. Atlético, Flamengo, Atlético. Retrô e Bahia, o Bahia. Atlético Paranaense e São Paulo, São Paulo. Fluminense e Inter, o Fluminense. Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras. Vasco e CSA, o Vasco. CRB e Cruzeiro, o Cruzeiro, CH. Eu só vou discordar de 2 palpites. Pode discordar. O resto eu assino embaixo. Vai passar o Corinthians e vai passar o CRB. Como diria aquele, vamos aguardar. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje é dia de conhecermos os times que avançam às quartas de final da Copa do Brasil, jogos de volta às oitavas de final. 7 da noite na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Flamengo. O primeiro jogo foi 1-0 pro Galo. Às 7 da noite em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo. O primeiro jogo 2-0 para o time carioca. Às 7h30 na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e São Paulo. O primeiro jogo 2-1 para o Tricolor. Às 7h30 também na Arena Pernambuco, Retrô e Bahia. Primeiro jogo 3-2 para o time baiano. 9h30, Fluminense e Inter do Maracanã. Primeiro jogo foi 2-1 para o Fluminense. E às 9h30 da noite tem o derby no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. No primeiro jogo foi 1-0 para o Timão. Amanhã, a definição dos 2 últimos classificados com Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro. São os jogos, portanto, da Copa do Brasil. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ou melhor, na segunda-feira, o Cuiabá venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-0. A competição que retorna com a sua 21ª rodada na sexta-feira. Para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas, pela 16ª rodada, voltam a campo no sábado, 5 da tarde, na Paraíba. A Ponte Preta pega o Botafogo. Mais tarde, 7h30 no Brinco, o Guarani recebe o Ipiranga. Lembrando que são 19 rodadas. Ao final destas rodadas, os 8 avançam à próxima fase e os 4 últimos serão rebaixados. 11h58. 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 11h58
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.